Aprenda a fazer a bolsa Um Amor de Verão, bolsas de praia em crochê, e eu ensinei em 2 tamanhos. Eu vou usar esse fio maravilhoso, que é o fio policromia da Fisher Fios. Ele é um cordão de poliéster agulhado. Ele é um novelo bem grandão, ó, você pode ver pela minha mão, né? Tem 400 metros e ele é de 5 milímetros. Nós vamos usar a agulha 5,5. E essa cor aqui é a cor Flóreo, que é um degradê de laranja e rosa. Fica ligado aqui no vídeo, que no decorrer do vídeo eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz o tamanho menor, que eu tô ensinando aqui nessa aula, e também como que eu fiz o tamanho maior, que é igual vocês viram no começo do vídeo, que é usando um novelo inteiro, tá bom? Eu tô aqui com o fundo da bolsa, que é um gráfico que foi concedido pela Isabela Chaves, que é artesã parceira da Fisher. E eu vou mostrar algumas adaptações nesse gráfico, então fica comigo. Se quiser tirar um print, tá, do gráfico, fica à vontade. Mas eu vou ensinar pra vocês algumas adaptações, tá bom? Estou muito feliz em gravar essa aula para vocês. Enquanto eu abro meu fio, eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e ative as notificações. E se puder, deixe também o seu comentário de apoio, isso vai me ajudar muito. Nós vamos começar com 32 correntinhas. Pego o meu fio dessa forma, o fio que vem do novelo eu passo pelo meu dedo indicador. Coloco a agulha aqui, dou uma voltinha, seguro com esse dedo polegar, pego o fio, ó, e puxo ele pra fazer a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com as minhas 32 correntinhas feitas, eu vou dar uma laçada e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Eu vou introduzir na 4ª correntinha, porém você pode introduzir na 5ª, se você preferir, ou seguindo o gráfico, você pode introduzir na 8ª correntinha, tá? Então, eu fiz essa melhoria porque quando eu fiz a primeira bolsa que eu introduzi na 8ª, eu achei que ficou um buraco muito grande, tá? Então, você fica à vontade para fazer essa mudança também, ou não. Então, eu fiz as minhas 32 correntinhas, fiz o meu primeiro ponto alto na 4ª correntinha e fiz uma correntinha de separação. Agora, eu vou pular uma correntinha e fazer o próximo ponto alto, tá? Pega a laçada, tira 2, tira 2. Dessa forma, você faz mais uma correntinha de separação e vai fazer o próximo ponto alto. E agora, você vai trabalhar dessa forma até o final das suas correntinhas, tá? Aqui no meu trabalho, vai dar 15 quadradinhos. No gráfico, tem 13 quadradinhos. Essa adaptação também vai deixar a bolsa num tamanho mais interessante, tá? Então, pode ficar tranquila que isso não vai alterar o nosso trabalho. Agora, para quem começou com a correntinha na 8ª, pode seguir o gráfico também, que isso não vai dar grande diferença na bolsa, tá bom? Eu gosto de deixar bem explicadinho. Então, eu estou aqui finalizando o meu último ponto alto, tá? Dos 15 quadradinhos da primeira carreira. E agora, nós vamos fazer o primeiro aumento. Eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Esse é o fundo da bolsa, então eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês entenderem. 3 correntinhas para subir, uma correntinha de separação e mais 4 pontos altos separados por uma correntinha cada, tá? Esse aumento é muito importante vocês ficarem atentas e fazerem direitinho todos esses pontos dentro desse quadradinho, tá bom? Então, eu já fiz a correntinha de separação agora e faço meu primeiro ponto alto, que são 4 pontos altos, né? No total, 5, porque a gente conta as correntinhas como o primeiro ponto alto, tá bom? Então, sempre com a correntinha de separação, porque essa bolsa, ela é uma tela. Ela sempre vai ter a correntinha de separação, tá? Desde o começo. Eu sempre conto pra eu não me perder, porque é muito fácil você se perder. Depois que eu finalizei, ó, o último ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação. Olha só, essas bolinhas aqui são as correntinhas.
Ó, correntinha. Essa bolinha preta é o ponto baixíssimo. Esse aqui, que é um traço, parecendo um T cortadinho, é o ponto alto, tá? Então, olha só, fizemos os 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Faço mais uma correntinha e um ponto alto em cima dessa primeira correntinha aqui, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha e um ponto alto aqui em cima. E agora, vamos seguir aqui fazendo uma correntinha e um ponto alto. Então, é ponto alto em cima de ponto alto, sempre separado por uma correntinha, tá? Sem segredos até a gente chegar no final. E quando chegar no final, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Quando chegar aqui, eu vou colocar 5 pontos altos aqui dentro. Então, vocês seguiram o gráfico e eu fiz toda essa volta, tá? Vou unir na terceira correntinha com ponto baixíssimo e a gente vai para a próxima carreira. Eu vou fazer essas 3 correntinhas e vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com as correntinhas vai dar 9 pontos aqui, tá? Agora. Onde eu tinha 5, né, na carreira anterior, e agora eu terei 9, tá? Contando com as correntinhas. Sempre separado por uma correntinha a cada ponto. Então, vamos lá, já expliquei, agora eu vou fazer 3 correntinhas, uma de separação e um ponto aqui dentro, ó. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, uma correntinha, deixa eu contar. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um ponto alto. Uma correntinha e um ponto em cima aqui, ó, desses pontos aqui, da carreira anterior, certo? Que aí acabou meus aumentos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui acabou os aumentos e aí a gente continua aqui, ó, fazendo esse mesmo trabalho de pontos aqui. Só seguir mesmo uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo isso, tá? Esse mesmo padrãozinho. Uma correntinha, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegando aqui no final, a gente vai repetir esses aumentos, tá bom? Então, eu fiz toda a minha volta aqui, né? Similar aqui ao gráfico, com aquelas pequenas alterações. E eu cheguei aqui, ó, no final, e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Conto 1, 2, 3 e insiro a agulha, pego o fio, né? Ponto baixíssimo. Agora, muito importante, ó. Aqui no gráfico, tá falando pra você seguir aqui com 3 correntinhas, né? Só que se eu seguir aqui com 3 correntinhas, a minha costura vai ficar aqui, ó. Então, o que eu vou falar pra vocês fazerem? Vamos fazer ponto baixíssimo até aqui no meio, porque aí a costura vai ficar aqui na lateral, melhor. Acho que fica um pouco mais bonito, sabe, o acabamento. Só tive a ideia de fazer isso, claro, depois que eu vi a primeira bolsa pronta. Eu falei, essa costura ficou aqui, puxa vida, a próxima vez que eu fizer, eu vou dar um jeitinho, né? Então, eu faço ponto baixíssimo até chegar aqui, vai ficar imperceptível, tá? Esse acabamento. E a gente vai fazer
Subir as 3 correntinhas, mais uma. E continuaremos aqui agora sem aumentos, tá? Então, vai ficar bem facinho de fazer mesmo. Ó, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Sempre uma correntinha para dividir, tá? Esses pontos altos. Faz com calma, relaxa a mente, aquieta a alma. E vai fazendo a sua arte terapia aí, ó. Algumas vezes é uma arte terapia, mas também que vira renda, né? Que muitas vezes é encomenda já também. Ou uma pronta entrega aí que você vai ter. Sempre vale a pena ter pronta entrega. Então, queridas e queridos, né? Tem bastante homem que faz crochê. Nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar todas as nossas voltas aqui, ó, fazendo isso. Um ponto alto, em cima de ponto alto, dividido por uma correntinha. Chegando aqui, eu vou unir, vou fazer de novo correntinha, né, as 3 correntinhas pra subir e vou continuar. Daqui a pouco ela já começa a dar o formato de bolsa, tá? E aí eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer a contagem para o coração. Ó, eu fiz mais uma carreira aqui, né? E aí tá chegando aqui, ó, onde eu fiz os pontos baixíssimos, né? E aí fica um pouquinho mais difícil de pegar, ó. Você tem que dar uma forçadinha pra conseguir fazer o ponto. Ó, já tá querendo já, tá vendo? Vai ficando emborcadinho assim, ó, que já vai começando a dar o formatinho da bolsa. E a gente vai seguir. Uma explicação breve aqui pra vocês. Essa primeira bolsa que eu fiz, o amor de verão, ela ficou muito grande, ó, nem cabe aqui na tela, tá vendo? Então, essa primeira bolsa ficou com 50 centímetros de largura. E aí, eu tô fazendo uma aula que vai dar 34 centímetros de largura, tá? Uma versão menor. Porém, o coração vai manter, as cores vai manter, eu vou explicar tudinho pra vocês. Aproveita e já curte esse vídeo, já deixe seu comentário. Eu vou fazer o seguinte, vou só explicar pra vocês. Ó, olha o tamanho que ficou o fundo dessa. Qual é a diferença, tá? Eu fiz aqui os 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu fiz os 9 pontos aqui e eu fiz mais uma carreira de aumento, tá vendo? Então, aqui, ó, nessa carreira de aumento, é só seguir aquela mesma ideia, tá? Posso até contar aqui pra vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então, primeiro foi 5, depois 9, depois 16. Aí ficou esse fundo maior. Olha a diferença do fundo que eu tô fazendo hoje pra fazer a videoaula, tá? Uma diferença aí boa, ó. Então, mas isso não vai dar diferença na explicação aqui da nossa videoaula. Porque vai dar pra fazer o coração. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 buraquinhos. E pra fazer o coração eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 buraquinhos, tá? Então vai dar certo. Então a gente vai... Eu vou fazer mais umas... Ó, tirando o fundo, eu fiz o quê aqui? 1, 2, 3 carreiras, né? Então, eu vou fazer mais umas carreirinhas e a gente vai começar o coração, tá? Então, eu fiz aqui, ó, meu fundo. Só pra vocês terem uma ideia da quantidade do tamanho, né? Que tá dando. Ó, tá dando 32 centímetros de fundo, tá? E a primeira bolsa que eu fiz, o amor de verão, que teve aquela terceira carreira de aumentos, ficou com fundo de 42, 10 centímetros a mais. Olha que legal, né? A gente fazer a medida. Porque aí, caso você esteja fazendo com outra agulha, outro fio, dá pra você conseguir também fazer. Então, olha, eu fiz algumas carreiras
Olha o tamanho que já ficou. Bacana, né? Então, a gente já vai começar a fazer o coração, tá? Aí, vou explicar pra vocês. Esse desenho de coração aqui, bem no meio da bolsa, é chamado de crochê filé. É uma técnica. E como que eu fiz pra saber fazer esse desenho? Coraçõezinhos pintados é onde você vai fazer o ponto alto aqui no meio. Não vai pular, você vai fazer um ponto alto, em vez de fazer uma correntinha, você vai fazer outro ponto alto. Então, são os quadradinhos pintados. Então, os quadradinhos pintados você vai fazer dessa forma. E os quadradinhos vazios, dessa forma, né? Então, não tem muito segredo. Você pode fazer o gráfico que você quiser. Então, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, aqui é o meu meio. Então, quando chegar aqui, vou colocar um marcador. Tem mais uma coisa. A minha bolsa original, né, que eu fiz, fui criando ela, eu fiz o coração dos dois lados. Essa daqui eu vou fazer de um lado só. E eu vou usar um gráfico aqui que ele tá com pontos diferentes, tá? Não tá com um ponto só no meio, ele tá com 2. Então, não se confundam com isso, você vai fazer somente um ponto no meio, tá bom? Maravilha, então a gente chegou aqui, ó, no meu quadradinho no meio da bolsa, tá? Então, eu vou tirar esse marcador aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Fiz o meu ponto alto. Em vez de fazer a correntinha, faço um ponto alto aqui no meio. E outro ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Aí, ó, fiz um quadradinho fechado, tá? Então, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 quadradinhos. E agora eu sigo normalmente, tá? Vou dar a volta todinha aqui, e aí quando chegar aqui eu mostro de novo. Então, cheguei aqui onde eu fiz aquele quadradinho, né, inicial, preenchido. Então, eu vou fazer agora 3, né? Fiz esse, faço mais esse e mais esse. Tá? Então, nós vamos seguindo aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Gente, esse é o meu fio favorito da Fisher, de todos que eu já testei até hoje. Sério. Eu acho ele maravilhoso. Olha que lindo. Já tá ficando um desenho. Então, assim, as possibilidades de criação com esse crochê filé são infinitas. Eu já tô querendo fazer outras bolsas nesse estilo, com outros desenhos, porque fica muito legal e fica muito durável, né? Isso aqui é uma bolsa que vai durar a vida inteira, principalmente porque as alças dela também são de crochê. E eu vou ensinar pra vocês tudinho o acabamento. Eu já tô fazendo esse vídeo com melhorias, né? Então, o que eu observei que daria pra melhorar da primeira bolsa para essa, já estou melhorando. Agora, o tamanho é algo super, assim, a seu critério, né? Porque se você quer uma bolsa grandona, você faz, como eu mostrei aqui, os aumentos, né? Agora, se você quiser uma bolsa mais, um pouco menor, aí você faz essa que eu estou fazendo exatamente igual. Ah, tem mais uma coisinha pra falar pra vocês, com relação ao degradê. Como essa bolsa aqui, ela usou quase o fio inteiro, você pode ver que, olha só, o degradê ficou bem legal, né?
ficou laranjão aqui no fundo. Aí continuou laranja e aqui foi tendo uma transição e aqui foi indo pro rosa. E as alças ficaram totalmente rosa, né? Ó, tá vendo? Olha só a diferença. Como essa daqui ela vai ficar um pouco menor, se vocês quiserem, vocês podem, quando tiver mais ou menos aqui no meio do coração, pode enrolar um pouco, cortar, enrolar um pouco de fio e continuar. Se quiserem, tá bom? Se não quiserem, não precisa. Só pra você conseguir controlar um pouco esse degradê. Vocês estão gostando do vídeo? Se estiver gostando, comenta, né, gente? Porque vocês me ajudam muito. Tô fazendo esse vídeo agora. Já é quase 1h da manhã, meu filhinho tá dormindo. Porque estamos em período de férias escolares. E essa criança pensa na energia desse menino de 3 anos. Pensa. Então, assim, jamais conseguiria fazer um vídeo desse aqui, de manhã, de tarde. Até porque agora, com 3 anos e pouco, já não dormi tanto, assim, né, soneca no meio do dia. Mas a gente se esforça, se é o horário que eu consigo. Então, o importante é cumprir a minha promessa. Que eu fiz esse Reels, né, da Bolsa Um Amor de Verão, fez sucesso. E a Fisher repostou. Aliás, foi um collab, né, que eles aceitaram. E muita gente pedindo o tutorial. Eu falei, poxa, tem que fazer, né? E fazia tempão que não postava nenhum tutorial aqui no canal da Anne. E vocês merecem. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Vou mostrando pra vocês. Vamos seguindo aqui. Agora, são 5 quadradinhos completos, tá? Então, ó. Eu tinha um, né? Nessa carreira, aqui foram 3 e agora são 5. Ponto alto sobre ponto alto. Pra te ajudar a contar, ó, você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? E agora, correntinha e continua o seu trabalho. Eu estou fazendo o coração de um lado só, mas se você quiser fazer dos dois, fica a seu critério, como eu disse. Fica mais fácil fazer de um lado só, né? Ou pode fazer até outro desenho atrás. Se você fizer, você me mostra, tá bom? Me marca lá no Instagram. A primeira bolsa ficou com a costura aqui, ó. Então, agora não vai acontecer isso com a minha, porque lembra que eu mostrei aquela melhoria? A costura tá aqui do lado. Super legal, né? Como a gente vai evoluindo. Então, façam aí a de vocês, eu vou fazer a minha total, que eu já expliquei aqui pra vocês. Vou mostrar um pulo do gato pra vocês desse fio policromia. Como eu ainda tenho muito laranja aqui e eu quero que já comece daqui a pouco rosa, eu vou cortar meu fio. Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou enrolar um pouco desse fio, tá? Vou enrolar essa parte aqui que tá mais laranja e vou reservar. Depois que eu enrolo já um tanto assim, ó, eu tiro da minha mão e eu começo a enrolar assim, ó. Eu mostrei isso no workshop presencial e as meninas adoraram essa dica.
Aí eu começo a enrolar desse jeito, ó. Aí eu passo aqui o fio e começo a enrolar assim, ó. Daqui a pouco vai virar uma bolinha. Eu vou virando e vou enrolando. É só laranja, mamãe? É, filho. Laranja. É laranja pra comer? Não, esse aqui é cor de laranja. É roxê? Uhum. E a laranja? O amarelo? Isso não é amarelo. Tu lembra? É amarelo. Então a laranja tá a laranja. Enrolei aqui até começar a aparecer mais o rosa, tá vendo? Então, eu vou cortar agora de novo. Vou passar um pouquinho aqui, ó, do fogo, pra não desfiar o fio. Eu vou desmanchar aqui, ó, esse ponto alto, só esse pontinho aqui de fechamento. Ó, fiquei com as duas alcinhas. Aí, eu pego o meu fio do novelo, ó, simplesmente segurei e vou puxar aqui, ó, pra finalizar esse ponto alto. E vou dar sequência da mesma forma. Eu vou continuar fazendo o meu ponto normalmente, tá? Correntinha, ponto alto. Quando o ponto já estiver bem presinho, você vai, pega os dois cabinhos, né, que estão soltos e dá um nozinho. Eu dou 2 nozinhos. Depois eu vou arrematar esses fios, tá? E tá ficando assim a nossa bolsa. Olha a transição aqui, ó, depois daquele corte que nós fizemos. Tá ficando bem legal. E eu vou seguir aqui por mais algumas carreiras. Depois do coração, eu fiz mais 6 carreiras. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o acabamento. Nós vamos fazer em pontos baixíssimos 2 carreiras. Fica assim, ó, introduz a agulha na alcinha de cima, puxa a laçada, essa alcinha de cima, puxa a laçada, introduz a agulha, pega o fio e puxa a laçada. Esse é o ponto baixíssimo. E você vai trabalhar as carreiras em looping, sem fazer emenda, tá? Isso é muito importante. Eu fiz a outra bolsa grande com pontos baixos, só que aí deu uma diferencinha, sabe? Ela deu uma largadinha, então com pontos baixíssimos fica mais bonita o acabamento. E eu não vou fazer o ponto caranguejo nessa bolsa, porque eu também achei que o ponto caranguejo deixa uma borda, sabe? Mais, assim, uma borda maior, e eu achei que não fica tão legal. Então, eu vou deixar pra ensinar o ponto caranguejo num vídeo separado, tá? E ficou desse jeito, olha que bonito. E agora eu vou cortar o fio. Cortei e deixei um fio de uns 20 centímetros pra fazer um bom arremate, tá? Agora eu vou pegar minha laçada aqui, ó. Eu tirei, né, a agulha da laçada e vou fazer dessa forma, ó. Pego o meu fio, coloco no buraquinho da frente, venho nesse pontinho de trás, pego o fio e puxo. Ele vai simular o ponto. Virei a bolsa e aí eu vou pegar esse fio e vou fazer o arremate, tá? Você pode ser com uma agulha de tapeçaria ou também com uma agulha mais fina, que aí você vai passando por entre os pontos e vai escondendo. Agora a gente vai aprender a alça. Eu fiz a alça com, assim, uma tira, né? Fiz 60 correntinhas e uma tira de 2 carreiras de pontos baixos. Mas eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Então, você fez as suas 60 correntinhas. Uma correntinha, você pula, né, que é a primeira ali. E aí, você vai introduzir a sua agulha na próxima e vai pegar a laçada e vai fazer seu primeiro ponto baixo. E vai fazer ponto baixo em cima de cada buraquinho da correntinha, tá bom?
dessa forma como eu estou mostrando. Então, você vai fazer isso até o final das suas correntinhas. Então, você vai ficar com 59 pontos baixos. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Aí, você vai ali no próximo pontinho e vai fazer ponto baixo. Então, essa é a sua última carreira de ponto baixo, tá? Para esse tamanho de bolsa que eu mostrei no vídeo, que é o tamanho menor. Se você for fazer o tamanho maior, eu fiz com 3 carreiras de pontos baixos, tá? Fiz uma alça um pouquinho mais larga. Fez uma tira, faz outra igualzinha, tá? E corta o fio e tal, e a gente vai costurar a tira na bolsa. Como que eu faço? Eu conto 5 buraquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou marcar, vou colocar um marcadorzinho pra gente se guiar, pra ficar simétrico, né? O espaçamento onde a gente vai colocar a nossa tira pra fazer a costura. Então, contei desse lado direito. Agora, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca também o marcadorzinho. Aí, sempre passa o fogo na pontinha pra não desfiar o fio, tá? Peguei aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma costura pra ficar com acabamento bem feitinho mesmo. Pra não ficar aquela coisa assim, grotesca, sabe? Porque a ideia é que vocês vendam, né, as bolsas, usem as bolsas e fique algo bem profissional. Então, nós vamos colocar a tira ali, bem onde a gente marcou o ponto. Então, olha só como que eu passei a agulha por entre o ponto que nós fizemos baixíssimo. Passei por trás, tá vendo? E aí, ó, passei por trás dele e peguei na alça. Puxa, mas nem tanto. Pra não ficar muito repuxado, né? Então, você vai fazendo de uma forma que vai ficar com um acabamento bem bonito, como eu tô mostrando. E aí, é muito também do seu teste, né? Eu recomendo você assistir primeiro e fazer depois. E aí, eu virei, ó, tá vendo a bolsa? E aí, eu vou pegando o ponto da alça e costurando com a bolsa. A ideia é deixar uma costura bem forte para que não solte, né? Porque se soltar, fica muito chato. Então, você vai fazer várias vezes a costura, como eu tô mostrando, com calma, com paciência. E depois você vai fazer um arremate também bem feitinho. Eu tô mostrando bem passo a passo mesmo, porque o mais fácil seria você comprar uma alça, que inclusive eu uso na outra bolsa que não é essa, que é a bolsa rede, que é uma alça que ela tem um botão de pressão. Então, é só você encaixar e fechar, né? Mas o legal da alça de crochê é que tem gente que prefere alça de crochê, tá? E também a alça de sintético, ela um dia vai estragar, né? Um dia ela vai ficar feinha. Agora, a alça de crochê, ela não vai, né? Então, você tem um pouco mais de trabalho para fazer a alça de crochê, mas ao mesmo tempo também vai deixar a sua bolsa mais forte e mais durável. Porque esse é um fio premium, né? Então, se você fizer a alça com o próprio fio, também fica muito legal. E dá um acabamento muito bonito também. Precisa ter paciência para fazer esse acabamento. O acabamento bem feito é o que vai fazer a sua peça ser mais vendida, a cliente voltar a comprar de você, tá bom? Vou mostrar somente costurando essa alça, tá? Depois vocês vão repetir o que eu ensinei nessa alça nas demais. Vou mostrar como posiciona, tudo certinho, tá bom? Olha como já ficou bem presinho. E é assim mesmo, vai escapando o fio, a gente vai colocando na agulha. Tá vendo como a gente tem que valorizar o nosso trabalho? E é por isso que eu sempre falo sobre precificar certo, precificar de forma justa o seu crochê. Porque não dá pra você ter um trabalho manual de qualidade e vender a preço de banana, né? Porque senão você não tá valorizando o seu trabalho e você
é valiosa, o seu trabalho é muito valioso. Aí fiquem ligadas no meu Instagram, que às vezes eu faço umas lives, né, de precificação. Inclusive, eu vou ter esse curso de precificação, tá, disponível em breve. Então, vocês podem me mandar mensagem que eu vou mandar o link para vocês. E agora eu vou arrematar esse fio. Eu gosto de dar um nó no fio. Dou alguns nós, vou escondendo. Realmente é uma fase que tem que ter paciência. Mas com tranquilidade vocês vão conseguindo. Anne, mas precisa costurar tanto assim? Fazer esse arremate tanto assim, né? Passar tantas vezes? Sim, gente, precisa. Porque se sua alça soltar, na hora que a sua cliente estiver passeando com a sua bolsa, vai ser muito chato, né? Então, precisa, sim, se esforçar nessa parte do acabamento. Deixa um fio longo, né? Uns 30 centímetros, 20 centímetros, para você conseguir fazer um bom arremate, né? Esconder bem e costurar bem, tá bom? E após ter dado vários nós, escondido em vários fios, né? Entrelaçado aí na trama, eu cortei o fio. Eu gosto de deixar essa pontinha queimada escondida entre os fios. Como eu tô fazendo aqui pra gravar a aula, talvez eu não consiga deixar tão perfeitinho como eu gosto. Mas gosto de deixar escondidinha entre os fios, tá? Essa pontinha. Eu vou mostrar o posicionamento correto pra você costurar a próxima ponta daquela alça, tá? Então, é desse jeito. Posiciona bem onde colocamos o marcador. E aí, você vai fazer agora a costura dessa e das outras pontas da próxima alça, tá? Aqui eu tô mostrando como ficou o tamanho daquela grande, que ficou com 50 centímetros, e essa menor, que eu gravei na aula, ficou 34 centímetros de largura, tá? A altura das duas ficou a mesma coisa, ficou com 34 centímetros. E aí, vocês gostaram da aula? Conta pra mim, deixa seu comentário, compartilha essa aula com uma amiga. Essa bolsa é ótima pra você vender, pra você usar no verão. E ela é muito linda e encantadora, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em dividir esse conhecimento com vocês. E um beijo enorme, até a próxima.